E aí, vamos jogar? Olha esse joguinho bíblico que eu baixei. Parece muito bom. Prêmio diário. Escolha um saco e ganhe estrelas. Volte amanhã para conseguir mais. E agora, gente? Vou escolher esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Me chamo Eliabe. Então, ele é um joguinho tão interativo que ele fala, né? Tem um monte de diálogos no jogo. Se você gosta de ler, olha, jogo em quadrinhos. Mas se você não gosta, ele está procurando por Jesus. E quer a ajuda da gente, no caso, para encontrá-lo. Mas seria melhor se ele falasse, né? Porque ler, nem todo mundo gosta, né? Bom, vamos lá então. Nós vamos começar pela Galileia e vão ter vários obstáculos. Para começar, o meu primeiro obstáculo é ter que ler esse monte de texto. Eu adoro ler. História em quadrinhos é legal, mas os textos são cansativos porque são muito grandes. Eu acho que seria melhor se ele falasse. Meu Deus. Acho que os diálogos tinham que ser mais curtos. Segundo a Bíblia, qual destas coisas não é Jesus? A espada que condena a humanidade, o Cordeiro de Deus, o caminho, a verdade, a vida, a luz do mundo. A espada, sem dúvida. Quantas moedas de prata Judas recebeu para trair Jesus? 30. Quem lavou as mãos num ato simbólico para não fazer parte da morte de Jesus? Pilatos. Como se chamava o jardim que Deus criou na primeira semana da criação, Jardim do Éden? Como se chamava o pão enviado por Deus desde o céu para os israelitas durante o êxodo? Maná. A que Jesus comparou o pão que repartiu na última ceia? A quem eram dirigidas as epístolas aos Coríntios? Em que dia Deus descansou de toda a sua obra depois da criação? Como se chamava o melhor amigo do rei Davi? Como se chamava a torre que começou a ser construída depois do dilúvio, mas que nunca foi terminada? Ah, esta eu nunca vou esquecer porque eu queria estar lá, não é mesmo? Como eu queria. Qual foi a última praga que o Egito sofreu antes da libertação de Israel? Acho que foi esta. Como foi anunciado o nascimento de Jesus aos reis do Oriente?
Qual foi o nome do rei mais sábio registrado na Bíblia? Qual destes personagens não foi discípulo de Jesus? O que criou Deus no princípio? Nossa, esse é difícil, hein? Céus e a terra. Então, gente, esse jogo é muito cheio de diálogo. Eu acho que esse boneco tinha que falar. Porque tu já tem que ler as perguntas, já tem que ler as respostas, e ainda tem que ler todo o texto que o cara fala. Ah, ninguém merece. Acho que só isso que tinha que mudar, na minha opinião, nesse jogo. Ah, não. Não, tu não vai falar mais, né? Chega, para de falar. Tá bom. Se tu parar de falar, vai ser melhor. Não vou nem ler daqui a pouco. Ah, ninguém merece. O jogo em si é legal, mas o problema é que ele tinha que falar. Na minha opinião, ele tinha que falar. Tinha que ser um áudio dele falando. Sabe? Blá, 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 blá. E outra coisa, no começo ele diz como jogar. Eu acho que tinha que ter uma parte no jogo que dissesse assim, ó. Ah, aqui são as instruções do jogo, como jogar. Né? Depois de Adão e Eva lhe terem pecado, Deus foi ao jardim procurá-los. O que eles fizeram então? Quantos casais de animais impuros deviam entrar na arca? Animais impuros? Quando Adão viu Eva, disse: esta é... Olha que cara mais romântico. Olha o que ele disse, osso dos meus ossos. Que material Deus utilizou para criar o homem à sua imagem? Marque a opção incorreta. Deus ordenou a Noé que construísse a arca a fim de que... Qual sinal Deus pôs na promessa de que... Deus pôs como promessa de que não voltaria a destruir o mundo com água? Qual é a primeira mentira que está registrada na Bíblia? Oh, não morrereis, me enganei. Segundo o relato de Gênesis, durante quanto tempo esteve chovendo sem parar? Segundo o relato de Gênesis, que Deus disse que aconteceria a Adão e Eva se comessem o fruto proibido. Segundo a Bíblia, de que não sentiam vergonha Adão e Eva? Completa a frase. Não é bom que o homem esteja só. Vou... Deus disse a Abraão: saia da sua terra, da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Por quê? Complete a frase. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: sou eu, o guardador do meu irmão. Como se chamou o primeiro filho de Adão e Eva? Ó, dá até para compartilhar no Facebook. O jogo em si não é ruim. Na minha opinião, a parte ruim mesmo é aquele monte de diálogo. Fora isso, é um jogo muito bom mesmo. Só que aquela história, né, gente? Eu acho que tinha que ter uma parte pra ele falar como é que joga, né? E os diálogos tinham que ser áudio, né? Tinha que ser audíveis, porque tu lê tudo, tu tem que ler aquele monte de diálogo, aquele monte de explicação. Depois tem que ler mais um tutorial e depois tem que ler mais as perguntas e as respostas. Aí é bem cansativo. Eu gosto muito de ler, eu adoro ler, mas eu fico pensando assim, mas e a pessoa que não gosta de ler,
né, no caso. Ai, cliquei errado aqui. Como é que fica, né? Porque quem não gosta de ler, não vai ficar querendo ler tudo isso. Olha só. Tem um monte de diálogo, eu nem tô lendo. Porque se eu for ler... Aqui já é um tutorialzinho, ó, bem... Bom, chegamos à terceira etapa da nossa viagem. Passei pelo mercado para comprar alguns objetos que lhe ajudarão neste desafio. No canto inferior direito da tela você verá 4 objetos. Tá, já tô vendo. Esses objetos lhe darão habilidades que poderão ser usadas durante o jogo. Tá, é um coração, os quadradinhos, um relógio e uma bandeira. O objeto da esquerda se chama Vida Express, é o coração. Lhe dará uma vida adicional sem você perder a partida. O consiga no mercado antes de iniciar cada nível, lhe será muito útil. O seguinte objeto descarta 2 respostas erradas do painel de respostas. Ah, os 2 quadradinhos. O seguinte preencherá completamente a sua barra de tempo. Ah, o relógio. Use-o quando seu tempo estiver acabando. E o último objeto marcará a resposta correta por você, para que você possa passar a próxima rodada. Lembre-se que você pode trocar estrelas por objetos nos mercados. Os mercados estão marcados com uma seta amarela no mapa. Você não terá dificuldade em localizá-los. Uma dica: tenha sempre à mão várias unidades de cada objeto. Eles serão cada vez mais necessários. Você está preparado para o próximo desafio? Olha, coleguinha, eu não tô não, sabe? Porque eu tô cansada de ler. Então assim, gente, fica a dica para vocês, quem quiser baixar o jogo, que gosta bastante de ler e quiser baixar, fica à vontade. Eu fico por aqui, fica mais essa dica para vocês. E é isso, até a próxima. É um jogo bom? É. Só que, né, aquela história, ele tinha que falar. Cansei de ler. Cansei. Nota 8 para esse jogo.